Não vou temer. O projeto verde que não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Deus que é tão grande, faz o impossível. A totalidade da promessa, Deus de obras completas, vai fazer tudo na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Glória a Deus. Glória a Deus. A totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de segunda-feira. Bom dia, uma semana abençoada, a semana está começando agora. Sejam todos muito bem-vindas à nossa live. O nosso tema da live já está fixado bem aqui, que fala assim: detalhes que transformam a saúde e a pele. Gente, a gente vai falar uma coisa muito importante, apesar de ter o nome assim, detalhes que transformam, a gente vai falar que muitos detalhes, né? Se a gente não prestar atenção, a gente não consegue ter resultado aí no clareamento do melasma de dentro para fora. Então a gente vai falar sobre isso, sobre os detalhes que a gente realmente precisa prestar atenção. Nós iremos falar hoje sobre quais são os detalhes, doutora? Água, oxigênio e o nosso sono, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Daniele Dulso, sou especialista em saúde integrativa no tratamento de melasma. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vou pedir para vocês já irem compartilhando a live e aqui, ó, nesse aviãozinho aqui embaixo, mandar aí para todo mundo, para as amigas de vocês, para o grupo de vocês, as pessoas que realmente precisam adquirir conhecimento sobre a medicina integrativa, sobre a saúde integrativa. Eu sempre falo,
Sem saúde, nós não somos nada. Então, hoje, né, eu quero falar com vocês sobre algo que vai valorizar, né, realmente a saúde, mas que tem o poder também de transformar completamente a nossa saúde e a saúde da nossa pele. Hoje nós vamos falar sobre os detalhes simples. Perdão, gente. Nós vamos falar sobre os detalhes simples, né, do dia a dia, que pode mudar a nossa vida, né? Que é a nossa energia, os nossos hormônios, né? A saúde da pele e, claro, até o melasma. Então eu quero começar pedindo algo para vocês, né? Que é muito importante para mim, que eu gosto de conhecer, né? Quem tá aqui na live. Então já fala aqui comigo, já me conta aqui o que é que você trabalha, né? Você trabalha em qual área? Me fala também se vocês são profissionais de saúde, de estética, ou se vocês são pacientes, tá? Então já coloca aqui, coloca assim, doutora, sou paciente. Simone, bem-vinda. Já coloca aqui embaixo se você é paciente, se você é profissional de saúde. E o que é que vocês trabalham, o que é que vocês fazem? Coloca aqui pra mim. Enquanto eu tomo um pouquinho de água. Quem que é paciente, quem que é profissional de saúde, de estética? Olha, Simone é paciente, bem-vinda, Simone. Preste atenção na live, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas aqui na live, que vai mudar, né? Tudo que como que você enxerga seu sono, a água, o nosso oxigênio. Bom, então quantas pessoas, né, que estão aqui na live ou que vão assistir a live depois, né, já investiram em cremes clareadores caros, né, em procedimentos estéticos, esperando a melhora de pele? Quantas pessoas já fizeram isso? Porque eu já fiz. Eu já fiz lá atrás, quando eu não tinha conhecimento. Então hoje eu quero mostrar pra vocês algo que é muito importante, né? Muitas vezes o problema não está na pele, né? Na maioria das vezes o problema não é só essa pele. Então eu sempre falo, 99% o problema não é só na pele. Então eu ia falar sobre isso hoje, tá? Gente, então sejam todos muito bem-vindas a mais um encontro de conhecimento e de transformação, porque o que a gente faz aqui toda segunda-feira, toda terça em live, toda sexta-feira, é encontros de trocas de conhecimento, de transformação. Vou me apresentar oficialmente aqui, para quem não me conhece, eu sou a doutora Daniele Dulso, eu sou especialista em melasma na área da saúde e das práticas integrativas, que é a medicina integrativa. Eu sou mentora, sou escritora e ajudo aí vários profissionais de saúde e de estética a tratarem o melasma desta forma, que é de dentro para fora. Por quê? Porque o melasma não é só uma mancha de pele. Ele muitas vezes, né, ele marca uma inflamação interna do nosso corpo, do nosso organismo. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar a vocês a olhar esse melasma de forma integral. Então, quando a causa raiz ela não é tratada de dentro para fora, esse melasma ele vai ficar resistindo na pele e ele não vai ter realmente uma melhora. Ou não vai ter uma melhora duradoura. Sabe que muitas vezes a gente pega os cremes, vai lá na farmácia e vê aqui na internet uma blogueira, alguém falando: ah, eu comprei X creme e meu melasma clareou. Eu sempre falo, né, Simone, eu estou aqui em Minas Gerais, tá? Depois eu falo um pouco sobre o meu tratamento, mas meu tratamento ele é exclusivo de forma online. Eu atendo pouquíssimos pacientes aqui da minha região, tá? Para tratar o melasma de forma presencial, porque tudo isso que eu tô falando agora não é sobre passar creme na pele, é sobre tratar realmente a saúde de dentro para fora. Então não importa de qual cidade você está no mundo, né? Eu tenho pacientes fora do Brasil e a gente consegue ter melhora de verdade, tanto na nossa saúde como na nossa pele, porque independe de onde os pacientes estão. Então, gente, quando a gente trata a causa raiz de fato de dentro para fora, né, a gente vê resultados, mas quando o foco não é a saúde, os resultados são superficiais. Ou seja, a gente vai na farmácia, vê um creme
que uma pessoa tá indicando, não entendi a cidade que você é. Então a gente passa um creme e aí o resultado é superficial. A gente não tem resultado de verdade, duradouro. Qual que é a cidade, Simone, que você é? Não consegui entender. Então é sobre isso, gente. Bom, antes de me aprofundar no nosso conteúdo de hoje, eu quero falar, né, uma palavra do Senhor, né? Eu sempre começo a nossa live desse jeito. Uberlândia. Uberlândia. Eu não conheço ainda Uberlândia. Eu já tive 2 pacientes aí, mas eu ainda não conheço. Então, antes de começar o nosso conteúdo de fato, tá? Eu quero deixar aqui uma palavra para meditação de vocês que estão aqui na live, que vão entrar daqui a pouco, que vão assistir depois. A palavra de hoje, pra gente iniciar a nossa semana, tá? Tá em 1 Coríntios 6:19. O que é que tá escrito, né? 1 Coríntios 6:19 fala assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? A palavra do Senhor fala isso. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? E essa palavra, né, que eu escolhi ontem, para a nossa meditação, que está em 1 Coríntios 6:19, que é que fala, né, na palavra. O corpo, né, como diz a palavra, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o corpo, ele não foi criado para viver em desequilíbrio. Eu sempre falo que Deus fez tudo perfeito. Nós temos corpo, alma e espírito. Ele foi criado com inteligência biológica extraordinária. O nosso corpo foi criado com inteligência biológica extraordinária. E quando nós não respeitamos os princípios básicos de saúde, o corpo responde. Então, nós não respeitamos os princípios básicos da nossa saúde. E hoje, gente, a ciência moderna confirma algo muito importante. Pequenos hábitos diários que a gente faz no dia a dia, que a gente julga não ser importante, pode transformar completamente o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo. Vocês percebem? Tudo já está escrito. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Nós somos um ser único e triuno. Não dá para dividir algo, né, do nosso corpo. E eu sempre falo da conexão. Por exemplo, quando a gente vai lá no dermatologista, tá? Muita gente pergunta: doutora, você é dermatologista? Não, eu sou biomédica integrativa, especializada em medicina integrativa. Por quê? Porque eu cuido do templo do Espírito Santo. Não ia falar isso, mas saiu. Eu cuido do corpo inteiro. Nós somos assim, ó, únicos. Então não dá pra você vir pra mim tratar o melasma e olhar só pra sua mancha da sua pele. Muitas pessoas têm mancha aqui também no colo. Já vi pessoas com manchas aqui nas costas. Então não dá pra separar. Eu tenho que olhar a fundo o que as manchas, por exemplo, da Simone estão querendo me falar. Então não dá pra separar partes. Às vezes a gente vai no ortopedista, né? E ele olha assim, eu tô com dor, por exemplo, no meu ombro, né? E ele pede uma ressonância do ombro. Tô com dor no meu joelho, na minha coluna. Ele olha só a parte. Não é dessa forma que eu trabalho, né? Nosso corpo, ele é um só, ele é conectado. Então eu quero trazer essa palavra para vocês hoje, para vocês meditarem, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos um só mesmo, então não dá para olhar uma parte isolada, porque Deus não olha a gente por parte, ele já sabe, né? A gente é um todo e é isso. Gente, hoje nós vamos falar sobre 3 pilares extremamente poderosos para a nossa saúde, tá?
3 pilares simples, mas que influenciam profundamente a nossa saúde e a nossa pele. Quais são, doutora? Inflamação, metabolismo, os hormônios e, claro, né, a saúde da nossa pele. Quais são eles, né, que estão interligados? Água, oxigênio e o nosso sono. Água, oxigênio e o nosso sono, eles estão interligados. Então, antes de começar a falar mais sobre cada um deles, eu quero começar fazendo uma pergunta e eu quero que vocês sejam muito honestos comigo, tá? Eu quero que vocês realmente sejam muito honestos comigo. Então, me respondam. Se vocês pudessem melhorar algum hábito da vida de vocês hoje, qual seria? Me responde aqui no chat. Ah, doutora, eu poderia dormir mais, por exemplo. Doutora, eu poderia tomar mais água. Poderia usar menos produtos no rosto, tentando clarear. Quais são os hábitos? Escrevam aqui pra mim. Simone, Jéssica que entrou agora, Loja de Noivas. Coloca aqui pra mim quais são os hábitos que vocês poderiam mudar. Dormir mais e mais água. Muito bem, Simone, isso mesmo. Bom dia. Exercício físico, que é extremamente importante. Isso mesmo, exercício físico também, que muitas pessoas não dá valor, né? Acha que é vaidade e não é vaidade, né? Tem um mentor que fala sobre saúde emocional. E assim, toda vez que eu ouço uma palestra dele, isso me impacta demais. E ele fala assim, eu sempre falo aos meus filhos que quando eu estiver velho, não me coloque no asilo. Olha só o que ele fala, é muito sério. Eu sempre falo aos meus filhos que quando eu estiver velho, não me coloque no asilo. Se eu não faço exercício físico hoje, se eu não faço atividade física hoje, eu estou querendo, né? Ele fala mais ou menos assim: eu estou plantando o velho que eu quero ser. Que é o velho, né? Dependendo de pessoas para limpar aquele lugar, que eu não posso falar, senão a live cai. Para dar um banho, para dar comida na boca. Então, realmente, a nossa estrutura, né? O nosso corpo, como eu falei, nós somos templo do Espírito Santo. A gente precisa realmente cravar, né? Os bons hábitos, né? Isso inclui também exercício físico, que óbvio, eu sempre falo sobre isso também. Então, agora, quantas pessoas que estão aqui na nossa live, né, se sentem cansadas, acham que a pele tá sem brilho, tem manchas de melasma que não melhoram, tem dificuldade de concentração? Me fala aí, quem tem dificuldade de concentração? Escreve aqui embaixo, eu tenho. Vocês têm dificuldade de concentração? Gente, pelo amor de Deus, dificuldade de concentração é muito sério. Sabe quando a gente fala uma coisa agora e a gente esquece? Fala assim, meu Deus, o que é que eu ia falar mesmo? Quem se olha no espelho e acha a pele sem brilho, a pele assim, sabe aquela pele opaca que não tem brilho? A gente fica procurando o brilho da pele. Quem que tem aqui muita mancha de melasma, ou tem um pouquinho de mancha de melasma, porque já é um sinal de que o corpo tá falando de marcador inflamatório, né? Quem tem acne também, eu não falei da acne, gente, pelo amor de Deus, tem tanto paciente que chega pra mim, estúdio de terapia capilar, falou que tem, né? A gente precisa cuidar muito, né? Daqui da nossa mente, precisa ver as vitaminas, complexo B, a metilcobalamina. Então isso é muito sério. Agora preste atenção, muitas vezes, gente, o nosso corpo, nossa, então vamos cuidar da saúde para essa pele melhorar também, a nossa concentração. Inclusive eu vou fazer exame hoje de sangue, depois eu vou trazer aqui para vocês o meu caso clínico. Depois a gente vai falar sobre pele oleosa. Gente, ó,
Muitas vezes o nosso corpo ele precisa de algo mais complexo. Não é só do creme que a gente vê lá na farmácia. Eu vou comprar aquele creme porque eu vi lá aquela blogueira usando creme e a pele ficou mais bonita. O que funciona para mim não funciona, né? Por exemplo, para a Ana, para o André, não funciona, não é dessa forma. Então, nós agora vamos começar a falar sobre a água, que ninguém dá nada por ela. A minha aqui, ó. Ninguém dá nada pela nossa água. Infelizmente, eu atendo paciente quase todos os dias. Não vou falar todos os dias, mas quase todos os dias falo assim, doutora. Teve uma que falou assim, tem 3 semanas que eu atendi. Ela falou assim, doutora, hoje tem 2 dias que eu não tomo água, que eu não sinto vontade de tomar água. Meu Deus, eu nem acredito que eu ouço isso. Eu nem acredito. Isso é muito sério. Então agora a gente vai falar sobre a água. Então, que é extremamente simples, é de graça e as pessoas não dão valor. Então, nosso corpo, gente, ele é composto por aproximadamente de 60% a 70% de água, né? Muitos estudos hoje, né, falam que é 70% de água. Então, cada célula do nosso corpo depende do funcionamento, né? E depende de água para funcionar. Por isso eu sempre falo do processo de detoxificação, tanto para quem já é minha paciente, como eu falo em lives. Se a gente não tomar água, não tem como detoxificar. Então, inclusive, as células da nossa pele, né? Quando o corpo está desidratado, o que acontece? Acontece algo muito importante. O nosso organismo, ele entra em estado de estresse metabólico. Sabe quando... Estúdio, você pode fazer o seguinte, você pode me chamar aqui, não sei qual foi o número que você mandou, mas o nosso número está fixado aqui, 7258-254, 319-7258-254. Você pode me mandar mensagem no direct depois da live, não sai da nossa live, tá? Que eu vou te chamar pessoalmente pra gente conversar, pra explicar sobre o tratamento. Então, o nosso corpo, ele entra em estado de estresse metabólico, tá? Quando a gente não toma água. A água é muito importante. E aí vem paciente pra mim que não toma água, não consegue tomar água. O que acontece? A pele vai ficar mais inflamada, envelhecimento. Eu tenho certeza que ninguém que tá aqui na nossa live vai querer envelhecer precocemente. Sabe quando a gente sai assim pra algum lugar e as pessoas elogiam e falam assim... Doutora, sua pele tá muito bonita. Quantos anos você tem? Aí eu falo minha idade, a pessoa fala assim, nossa, não parece. Por quê? Porque eu tento me cuidar. Não sou perfeita, eu sempre falo pro paciente. Não, a gente não consegue ter uma pele igual, por exemplo, a Maria, igual a Eduardo, igual a Ana. Nós somos seres únicos. Então, cada pessoa vai ter uma pele, né, da sua... que você está construindo, que é a nossa epigenética. Mas é tão bom quando as pessoas elogiam a gente, falam assim, tá bonita, tá mais nova, o cabelo tá com brilho, a pele tá viçosa. Ninguém quer envelhecer precocemente. Ninguém. E aí o que acontece também quando a gente não toma água? Desequilíbrio hormonal. As pessoas hoje falam tanto de medicação, de remédio, mas vivem se entupindo de remédio porque não cuidam do básico, que é a água. A água é o básico. É o básico. A gente tem que tomar água. Me responda uma coisa. Quem aqui já acordou e depois, tá? Eu sempre falo isso também. Depois de fazer a higiene bucal, que é raspar a língua, escovar os dentes, toma pelo menos 400 ml de água. Fala que eu. Ou falo eu não. É muito difícil alguém que toma água de manhã cedo. Ou as pessoas fazem o seguinte, toma errado. Como que é errado, doutora? As pessoas acordam, já deixam água do lado da cama e tomam água. O que é que tá acontecendo? Empurrando a sujeira. Porque você passa a noite dormindo, então você tá empurrando a sujeira de novo. E a pele, ela vai responder. Ela vai responder. A nossa pele, ela entende isso. Gente, vou falar aqui de um estudo científico que também gosta de trazer provas aqui, né, na nossa live.
Tem um estudo científico publicado, tá, na revista Clinical Cosmetic Dermatology dos Estados Unidos, de 2009, que mostra que a hidratação adequada, ela melhora a elasticidade, a firmeza da nossa pele. Olha, estúdio, muito bem. Eu sim. Ela melhora a hidratação, ela melhora a elasticidade da nossa pele, a função da barreira cutânea, a regeneração celular. Ou seja, sabe aqueles pacientes que, por exemplo, passam creme na pele e falam assim: ah, doutora, minha pele tá ardendo. Tô passando esse protetor solar, mas minha pele está ardendo. Por quê? Por que a pele tá ardendo? Porque a barreira cutânea da nossa pele, ela está sensível. Ou seja, o paciente ele não está se hidratando como deveria. Por isso que a importância de fazer de dentro para fora e de fora para dentro. Isso é um conjunto. Não adianta só, por exemplo, você passar creme no rosto. Você vai ter, às vezes, até uma melhora, mas uma melhora superficial. Mas a gente tem que cuidar primeiro de fora para dentro e é tomando água. Né? Aquilo que as pessoas não dão valor. Então a água, ela influencia diretamente na saúde da nossa pele. Como eu falei, ninguém quer envelhecer assim. Por exemplo, eu tenho X idade e vou aparecer ter 50. Pelo amor de Deus, ninguém quer. Quando a maioria assim né, obviamente a gente é único, mas muitas pessoas chegam pra mim e aí na primeira etapa do tratamento, qual que é, né? É um cadastro que minha equipe manda para paciente, né? Ou quando eu atendo eu mando também. E aí, nesse cadastro, a gente pede foto. E lá no final do tratamento, né? Ou seja, no final é o resultado final, mas durante o tratamento a gente vai pedindo fotos para ir acompanhando, para ver como que tá a pele. Não é só um clareamento da pele, né? A gente olha tudo. Mas no final, que eu quero falar, a gente vê, olha só como a pessoa rejuvenesceu. Porque as manchas, gente, falando bem sério agora, deixa a gente mais velha. E não é só com vocês que tem melasma aqui, não. Quando eu tinha melasma lá atrás, quando a minha pele era tomada por mancha, minha pele, né, era assim, eu tinha o quê? Eu tinha uns 24 anos, por aí. Por aí. Tinha uns 24 anos. E parecia que eu tinha mais. Por quê? Por conta do excesso de pigmento que tá na minha pele. Por conta de... Minha pele tava tão manchada que a gente parece ser mais velha. E a gente não é. Então, quando a gente vai entregar o resultado final, na maioria dos casos, a gente vê assim uma melhora tão grande na nossa pele que nossa, assim, a gente fala assim, nossa, eu rejuvenesci 5 anos, 10 anos, e isso é muito sério. Então, todo problema, né, ele vai começar pelo simples. Os hábitos que você não faz. Lembra que eu sempre falo de dormir e retirar a maquiagem? Ah, doutora, eu não uso maquiagem, mas protetor solar, tá? Por exemplo, se não é protetor solar, isso é né, pra mosquito. Mas esse protetor solar... Isso aqui não é protetor solar, mas é só um exemplo, né? Digamos se fosse protetor solar. Eu uso, né? Protetor. Então, eu tenho que tirar. Eu passei protetor solar agora de manhã. Por quê? Eu tô com luz artificial aqui. Tô com luz aqui. Tô com luz no teto. Tem a luz do celular. Então, tô cheio de luz. Então, não uso sempre protetor solar, tá, gente? Não uso mesmo. Porque tem tanto porcaria no mercado, cheio de coisa. Mas é isso que eu quero falar, a gente precisa ter uma proteção. A Suzana tá falando assim, nunca mais apareceu na tua pele? Minha melhora é no inverno e volta tudo. Sim, Suzana, já voltou a aparecer. Por quê? Quando eu me descuido. Oi, Flaviana, bom dia, bem-vinda. Tudo isso que eu tô falando. O melasma é sobre, que você não tava aqui no início da live, é sobre uma... disfunção de saúde, Suzana. Não sei se você já me viu, né? Lá atrás, quando eu tinha muita mancha, só para dar um exemplo aqui para vocês perceberem, tá? Para vocês entenderem a importância de estar
cuidando da saúde da pele, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, que é tanta... Ó, minha pele era tomada por mancha, tá? Era tomada por mancha. O que é o melasma? Que eu sempre falo e falei no início da live. É um marcador inflamatório. Então, assim, quando você está, por exemplo, comigo, tratando melasma comigo, né? Você vai aprender bons hábitos para seu melasma começar a desinflamar, que é o início do tratamento. Quando ele começa a desinflamar, ele começa a clarear sozinho. Isso não depende de cremes clareadores. Isso nem é o foco da nossa live, mas é só para a Suzana entender um pouco. Então, a nossa pele vai começar a clarear. Porém, para muitas pessoas, tem o momento platô. O que é isso, doutora? É quando para de responder. Sabe quando a gente começa a fazer um tratamento para emagrecer? E crava na balança aquele peso e a gente não consegue emagrecer mais? Assim acontece com o nosso corpo inteiro. Todas as partes do nosso corpo e com a nossa pele é a mesma coisa. Então tem um momento que a pele não responde mais, não clareia mais. Então é quando a gente vai entrar com a remoção de depósito de melanina. Entendeu? Mas a minha pele foi desse jeito. Começou a clarear, eu tenho fotos de todo o processo, porque foi o método que eu desenvolvi. Tenho foto de todo o processo e ela foi clareando. Agora, minha pele clareou totalmente. Tem o depois aí, né? Fiz a remoção de depósito de melanina, foi o restinho do pigmento que ficou, que eu não consegui clarear. Meu corpo não respondia mais por tudo aquilo que eu já usava antes, que eu já tinha feito na minha pele antes. Então, quando eu paro de me cuidar, por exemplo, se eu não tomar água suficiente, tá? Se eu comer toda a porcaria, tudo que inflama meu corpo, o melasma vai começar a aparecer. Eu falei lá no início da nossa live também, falei um dia desse, final do ano, todo mundo vai pra festa, não é isso? Todo mundo sai da dieta. E eu comecei a comer porcaria. E começou uma manchinha aqui, ó, em mim. Obviamente, depois do final do ano, eu falei, chega, pelo amor de Deus. E aí voltei a me desinflamar e a mancha sumiu. É sobre saúde, Suzana. É sobre saúde o tempo todo, tá? Inclusive, eu estou indo pra praia agora. Eu vou fazer Vou fazer stories de live, tá? E vou colocar, e vocês vão perceber, tá, Suzana, que não é sobre praia, não é sobre sol. Ela falou assim, eu perco a dignidade da praia porque eu estou sempre mega tapada. Isso não... Depois aparece... Então, isso não adianta. E olha que eu nem uso protetor solar, tá? Assim, muito difícil. Uso um pouquinho só. Então, o problema, gente, é dentro. É nossa saúde. É nossa saúde. Então, por exemplo, tem muita gente que toma água errada. São pessoas... Já tive paciente que na região dela... não tinha água encanada. O que a gente precisa fazer? É comprar garrafinhas de água para tomar. A gente não vai tomar água com metais químicos. Não pode. Então, ó, água da torneira, né? Muitas vezes vem com excesso de cloro, flúor, resíduos químicos, metais pesados. Esses elementos, eles podem interferir na nossa saúde, nos processos metabólicos muito importantes do nosso corpo. Então, principalmente na nossa tireoide. Qual o profissional que fala sobre isso? Quase nenhum, né? E do nosso sistema hormonal. Então, quantas pessoas aqui não bebem água suficiente durante o dia? Quantas pessoas aqui, vou perguntar de novo, não bebem água suficiente durante o dia? Eu vou dizer para vocês aqui um cálculo muito importante que a maioria das pessoas poderiam fazer. Só que nosso Brasil tá muito quente, inclusive aqui em Minas, tá muito quente, né? Chove, não chove. Então, por exemplo, Simone, não sei na sua região, né? Mas aqui ontem, ó, a Suzana, às vezes até eu também não pode, né? Se você tiver desinflamada, não, tá, Simone? É igual a mim, eu coloquei hoje que eu tô cheia de luz, mas assim como você também trabalha no computador, então se tiver desinflamando, não precisa. Não precisa. Então, nosso cálculo de água, gente, é muito simples, 35 ml por quilo de peso do corpo. Mas pra fechar aqui pra vocês, se ninguém aqui for sobrepeso, 3 litros de água por dia.
3 litros de água por dia, a gente consegue detoxificar o nosso corpo. A gente consegue ter melhora aí na nossa saúde, no nosso intestino. Então, uma dica aqui muito importante: evitem armazenar a água em recipientes plásticos que vocês não sabem a procedência. Ou evitem comprar água, por exemplo, eu vou comprar um galão de água. Mas quando chegou lá para comprar, aquele galão de água está exposto ao sol, levando muito sol. O que esse galão de água está liberando que as pessoas não sabem? Xenoestrogênio. O que é isso? Que palavra é essa, doutora? São substâncias que podem interferir no equilíbrio dos nossos hormônios. Então, prefiram recipientes de vidro, de aço inox, tá? Prefiram esses recipientes. Não comprem galões de água que estão expostos ao sol, que eles estão eliminando os estrógenos e vão interferir na nossa saúde hormonal. Então, a pele muitas vezes não se constrói apenas de cremes claros. Eu sempre falo, muitas pacientes vêm pra mim e falam: doutora, eu comprei essa semana X e X. Eu falo assim, isso aí já põe pro lado, que isso não é garrafa térmica de inox, aço inox, pode, tá? De plástico não, a não ser que você saiba a marca de como que é esse plástico, né? E um plástico muito bom, que eu sempre falo, é da Tupperware, né? Não tô fazendo propaganda, mas a gente sabe que são, né? As pessoas sabem que são livres de metais pesados. Então tem que saber qual a procedência do plástico. Então assim, as nossas células, elas constroem aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Então a água tem que ser uma água limpa, de pH. O pH ninguém olha, né? O pH, a gente vai comprar uma água no supermercado, tem que olhar o rótulo. O pH sempre é acima de 9, é uma água melhor, de melhor qualidade. Por isso que as águas termais são tão caras. A maioria são tão caras. Bom, gente, agora nós iremos falar um pouquinho sobre oxigênio, tá? E raramente as pessoas prestam atenção sobre isso. Respiração, tá? O nosso oxigênio, ele é essencial para cada célula do nosso corpo. Então, sem oxigênio adequado, aumenta os radicais livres no nosso corpo, a nossa inflamação, o estresse metabólico. E tem um estudo de Harvard, que eu peguei aqui pra gente, da Escola de Medicina, de Medical School, lá de Harvard, mostra que técnicas de respiração constante reduzem o nosso cortisol, que muitas vezes é o vilão para nossa mancha, pressão arterial, níveis de estresse, e quando esse estresse diminui, o organismo entra em estado de reparação. Vou repetir, quando esse estresse diminui, o nosso organismo entra em estado de reparação. Então, alguns exercícios físicos simples que a gente deveria fazer, a gente não faz. Qual que é, doutora? Vou pedir para vocês fazerem em casa comigo, tá, gente? Enche o abdômen, né? Vocês primeiro vão encher o abdômen de ar. Vão segurar 2 segundos e vão soltar lentamente. Eu vou fazer aqui com vocês. Então, a gente vai... Vou repetir. Gente, olha só como... Nossa, a gente parece... Chega aqui numa fase, o cérebro da gente manda mais oxigênio. Então, percebam quando o corpo já começa a relaxar. Esse exercício simples, o nosso corpo já começa a responder. E como que responde, Dani? Essa conexão emocional. Vou fazer mais uma vez, que é tão bom. Enche o abdômen de ar. Segure 2 segundos e solte lentamente, ó. Percebam como isso conecta, né, o nosso emocional. E quantas pessoas aqui vivem o dia inteiro em modo automático. Tô falando primeiro de mim, tá, gente? Primeiro eu falo de mim. É casa, trabalho, paciente, responsabilidade, atendimentos, lives, reuniões, conteúdos estratégicos.
É muita coisa, é muita responsabilidade. E muitas vezes a gente para de olhar pra gente. Esquece de olhar para a respiração, que é tão importante. Então, quantas pessoas não passam por isso? Escreve aqui eu. Eu vou ser a primeira, eu falo eu. Às vezes a gente esquece do básico, que é a respiração. E quando o corpo vive de modo automático, de modo constante de estresse, isso ocorre, acontece o aumento do cortisol. E o cortisol vai... É ruim, né, Simone? O cortisol, ele vai aumentar o nosso estresse oxidativo e vai deixar as manchas mais pigmentadas. Isso é um exercício que a gente pode fazer. Acordou, agradece a Deus, senta na cama e faz esse exercício por 5 vezes. Até no banho, depois relaxando, dá pra fazer, é muito bom. Então, o cortisol... Perdão, gente. O cortisol, ele favorece a inflamação do nosso corpo, o envelhecimento da nossa pele, ele piora o melasma, tá? Ele piora o melasma, ele vai deixar esse melasma mais acentuado. E quem aqui já percebeu que quando o corpo está estressado, esse melasma piora? Eu já. Eu tô muito estressada, com muita correria, né? Vários dias assim, o melasma ele aparece por conta desse cortisol elevado. Então, quem é que acha também que sua pele reflete a saúde, a sua saúde de dentro para fora? Ou ainda existem pessoas que acham que o melasma ele é genético? Quem acha que o melasma é genético? Coloca aqui pra mim. Quero só saber o que vocês pensam. Gente, a maioria das pessoas acham ainda que o melasma ele é genético. E não é, tá? A maioria pensa que o melasma é genético. O melasma é epigenético. Falei lá no início da live, são nossas escolhas. Por isso cada um vai clarear a pele como que fez na vida. Eu tenho que me olhar lá atrás sempre. Não só hoje, porque eu tenho mancha de melasma. Eu tenho que olhar tudo que eu fiz lá atrás. Então, o melasma, ele vai piorando, né? Ele vai piorando de acordo com as escolhas que a gente tá fazendo. Mau sono, mau ingesta de água, não faz suplementação, vive estressado. Então, isso é epigenética. Olha, agora a gente vai falar um pouco sobre o sono, tá? Sobre o sono, nosso ciclo circadiano. Então, dormir bem é um luxo, né? Antes eu dormia muito mal. É a necessidade biológica do nosso corpo. É durante o sono, né, que acontece o extraordinário. O corpo entra em modo de reparação celular. O que acontece, doutora, durante o sono? Durante o sono, o nosso organismo, ele regula os hormônios, reduz a inflamação, repara os tecidos, elimina as toxinas, né? Por isso que a gente tem que tomar água. E a nossa melatonina, quando dormimos cedo, o corpo produz mais melatonina, porque é a hora do descanso. A melatonina é um dos antioxidantes mais poderosos do nosso organismo. Por quê? Ela protege as nossas células do corpo, a nossa pele, o nosso cérebro. Então, a consequência de dormir mal, né? Eu sempre falei sobre isso, vou repetir, né? Aumenta o cortisol. Aumentando o cortisol, vai inflamar o corpo, manchas de melasma, né? Envelhecimento precoce, a gente não quer. Alterações metabólicas. Agora, me conta aqui, quem que dorme mal? Até a Simone falou no início da live que queria dormir mais, né, Simone? Que é excelente. Nós temos que dormir no mínimo 7 horas por noite. 7 horas por noite. Então, algumas dicas bem práticas para vocês entenderem. Mudança simples. Dormir melhor, no mínimo 7 horas por noite, tá? Evitar telas de celular, né? Ou assistir TV antes de dormir, já desligar tudo. Eu sei que no mundo de hoje é bem complicado, mas a gente tem que tentar fazer isso. Manter o ambiente mais escuro. Simone, vamos tratar tudo isso. Manter o ambiente mais escuro. Criar rotinas de horários para dormir. Tentar, assim, tomar um banho morno, né? Deixar, né, cair uma água morna nas costas, se for possível. Meditar, fazer exercício, né? Da respiração. Não tomar água para não acordar de madrugada, tá?
Então, assim, vocês precisam entender o quanto o sono ele é importante. E não existe pele saudável sem um corpo que não dorme bem. Vou repetir. Não existe pele saudável sem um corpo que não dorme bem. A gente precisa dormir bem. 4 horas não é sono reparador, Simone. Misericórdia. Então, agora vocês começam a compreender que o melasma ele é muito mais profundo do que passar um creme. Não é só sobre passar creme. Não é só sobre, por exemplo, fazer um pilar do tratamento que é desinflamar. Como que eu vou desinflamar se eu não durmo bem? Entendeu? Como que eu vou desinflamar se eu não durmo bem? Como que eu vou desinflamar se meus hormônios estão todos em desequilíbrio, se eu não tomo água? Se eu não tenho, se meu cérebro tá cansado o tempo todo, se eu tô com baixa de cortisol, se eu tô com baixa de vitamina D, baixa de B12. Ele é muito complexo. Então o corpo ele tá inflamado e a pele vai responder. E por isso que eu sempre falo, o melasma não começa na pele, ele começa dentro do nosso corpo. Ah, doutora, eu tô com o estômago sempre alto o tempo todo, tô com muitas gases fedorentas. Já é um sinal de inflamação, vocês sabiam disso? Quando eu solto, o pessoal sai correndo. Gente, pelo amor de Deus. Então assim, tudo acontece de dentro para fora. Tudo acontece de dentro para fora. Então é preciso a gente falar sempre dos pilares da saúde integrativa, que é a água, é o oxigênio. Pois é. Então vem tratar comigo que a gente vai alinhar tudo isso, Simone. A gente vai tratar tudo isso. Até porque, infelizmente, os dermatologistas, eles cuidam só da pele. Eles não olham dentro. Por isso que as pessoas não têm resultado. A gente precisa ter um sono adequado, tomar água, saber respirar. Então, quando esses pilares estão equilibrados, o corpo começa a funcionar. Ele começa a responder de forma completa. Então, cuidar do corpo é um ato de responsabilidade. Quando você entende que sua saúde vem de dentro para fora, tudo muda. Tudo muda. E a pele é apenas um reflexo disso. Gente, eu quero muito agradecer vocês sobre a nossa live de hoje, tá? Nossa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Depois eu vou pedir pra vocês compartilharem, depois que eu postar, vai enviar pras pessoas, assistir de novo quando puderem. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscrevem pra quem não é inscrito ainda. Como chama, doutora? Chama Melasma Premium. Aí vocês colocam um tracinho, Descomplicando o Melasma. Vai estar lá a minha foto, vai estar todas as lives, conteúdos para vocês assistirem, compartilharem, comentarem. Então, para quem assistiu a live, até agora, para quem se conectou com esse conteúdo, eu vou pedir para vocês compartilhar, salvar a live, marque uma pessoa que precisa ouvir isso, porque pequenos detalhes pode transformar completamente a saúde da sua pele. Gente, fiquem todos com Deus, Uma excelente semana abençoada, que Deus prospere e cuide de cada um de vocês, que Deus dê livramento, que o Senhor possa manifestar a glória dele na vida de vocês, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos espirituais, bênçãos materiais, que vocês consigam enxergar a pele não só como parte, mas como um todo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e de cada família representada que esteve aqui na live ou que passou aqui na live e que ficou aqui até o final. Um beijo, sejam todos muito abençoados e podem me chamar nesse WhatsApp que tá aqui, tá? Ou no direct do meu Instagram que eu já vou olhar e já vou chamar vocês para conversar. Um beijo, fiquem todos com Deus, boa semana, Deus continue abençoando. Até terça-feira, tá? Terça-feira tem live de 8h15 da noite. Não me abandonem. Um beijo.